Muito bem, agora a gente começa a procurar um método sistemático de resolução de equações diferenciais de ordem maior do que 1. Pelo menos em casos mais simples, quando a ordem é 2 ou 3, embora o caso geral com n natural seja absolutamente o mesmo. Como a gente vai ver, isso tem a ver com o que chamamos de Wronskiano de um conjunto de funções. Para isso a gente precisa estudar a dependência linear de um certo conjunto de funções em um intervalo. Aquela dependência linear mesmo que a gente está acostumado lá da álgebra linear em espaços vetoriais mais gerais. Antes de mais nada, se inscreve, deixa o seu like e vamos nessa. Definição. Eu vou pegar aqui um conjunto de funções, digamos f1, f2, até fn, todas em um mesmo intervalo, né? Definidas em um intervalo que eu vou chamar aqui de I. Tá certo? Então eu vou dizer que essas funções são linearmente independentes, linearmente dependentes em I. Abreviadamente a gente vai usar simplesmente LD, né? LD em I, quando existem constantes, chamar de C1, C2 até Cn, constantes reais, não todas nulas, né? Alguém aqui é diferente de zero, Ci diferente de zero para algum I, variando de 1 até N, tais que a combinação linear dessas funções aí dá igual a zero, C1, F1 mais C2, F2 mais parará, Cn, Fn, isso aqui é igual a zero para todo x em I. Para todo x pertencente a I, tá certo? Quando isso acontece, a gente diz que esse conjunto aqui é linearmente dependente, ou que as funções são linearmente dependentes. Caso contrário, a gente diz que as funções são linearmente independentes, ou seja, LI. O que significa caso contrário aqui, né? É que essas constantes aqui, que fazem com que essa combinação linear seja nula, tem que ser todas iguais a zero, tá certo? Os Ci's aqui, essa combinação linear aqui ser zero, significa que o Ci é igual a zero para todo I, variando de 1 até N. Quando isso acontece, a gente diz que as funções são linearmente independentes. Tá? É exatamente a mesma coisa que a gente faz com os espaços vetoriais, né? Aqui eu coloquei até aí nessa observação, essas ideias são as mesmas da álgebra linear. Eu poderia muito bem considerar um espaço de funções definidas nesse intervalo aqui na reta, com as operações usuais de soma e de multiplicação de funções, e nesse espaço eu tenho uma noção de funções vetores, né, mais gerais, linearmente independentes, e usar as mesmas ideias, tá certo? No caso de duas funções aqui, quando n for 2, ou seja, se eu tiver duas funções f1 de x, f2 de x, ambas definidas em um mesmo intervalo I, né? O que acontece? Ó? Se a gente supor C1, f1 de x mais C2, f2 de x igual a zero, se eu supor que isso aqui é linearmente dependente, alguém aqui é diferente de zero, né? Ou C1 ou C2 é diferente de zero. Sei lá, vamos supor que C1 é diferente de zero. Então isso aqui implica que eu passe, se eu passar o C2 F2 para o outro lado, aí fica C1 F1 de x igual a menos C2 F2 de x. C1 é diferente de zero, eu posso dividir tudo por C1. Isso aqui implica que F1 de x é igual a menos C2 sobre C1 F2 de x. Ou seja, se essas duas funções são linearmente dependentes, então é porque uma tem que ser múltiplo da outra. E reciprocamente, se uma é múltiplo da outra, elas são linearmente dependentes. Ó. Por exemplo, se eu pegar aqui f1 de x
igual a uma certa constante que eu vou chamar de K vezes F2 de X. Estou supondo que elas são múltiplas uma da outra. Quando eu passo para o outro lado, isso aqui fica 1 vezes F1 de X mais menos K vezes F2 de X igual a zero. Eu tenho uma combinação linear de F1 e F2, onde pelo menos uma das constantes é não nula. Essa aqui, ó. Tá? Então, o que a gente conclui disso tudo é que no caso de duas funções, elas são linearmente dependentes se e somente se uma é múltiplo escalar da outra, tá certo? Se eu quiser falar em termos de funções linearmente independentes, eu digo que duas funções são linearmente independentes se e somente se nenhuma delas é múltiplo escalar da outra, certo? Exemplos. Esse exemplo aí, ó, vamos pegar essas funções f1 de x igual ao seno de 2x, f2 de x igual a seno vezes o cosseno. Seno de x, cosseno de x. Ambas funções definidas na reta, né? Agora, se a gente supor a vezes f1 de x mais b vezes f2 de x igual a zero, isso aqui implica que a vezes o seno de 2x mais b vezes seno de x cosseno de x igual a zero. Só que lembra aquelas identidades trigonométricas, o seno de 2x é a mesma coisa que 2 seno x cosseno x, né? Isso aqui implica que a vezes, tá assim, 2a vezes seno x cosseno de x mais b seno de x cosseno de x, isso aqui é igual a zero. Quem é que tem em comum aqui? Seno vezes cosseno. Coloca em evidência, aí fica 2a mais b seno de x cosseno de x igual a zero. Bom, esse produto aqui, isso aqui me diz que duas coisas, 2a mais b tem que ser zero, ou o seno de x, cosseno de x, tem que ser zero. Agora vamos ver o que essas duas coisas implicam. Se seno de x, cosseno de x igual a zero, novamente, né, usando aquela identidade trigonométrica que o seno de 2x é igual a 2 seno de x cosseno de x. Então é porque o seno x cosseno x tem que ser 1/2 do seno de x. Então isso aqui implica que 1/2 do seno de x, não, seno de 2x. 1/2 do seno de 2x tem que ser zero. Ora, 1/2 é sempre diferente de zero, então isso aqui implica que o seno de 2x tem que ser zero. Seno de 2x tem que ser zero. Bom, quando é que o seno é zero? O seno é zero quando o ângulo é múltiplo de π. Então isso aqui implica que 2x tem que ser igual a um certo kπ, né? Com k pertencente aos inteiros. Bom, então é porque x tem que ser igual a kπ sobre 2. Isso implica que x tem que ser igual a k π sobre 2. São os múltiplos de π sobre 2, aqui com k pertencente a z. Então, para esses valores aí de x, a igualdade A1, F1 de x mais A, né? A1 não, A, mais B, F2 de x, é igual a zero, quaisquer que sejam as constantes A e B. Aqui, qualquer constante A e B pertencente aos reais, essa igualdade é sempre zero para esses valores aqui de x. Bom, agora por outro lado, se a gente considerar a outra condição, no entanto, né, se 2a mais b for igual a zero, bom, para qualquer valor de x, isso aqui independe do valor de x, né? Isso aqui eu tenho que a é igual a menos b sobre 2. Sei lá, se eu tomar, por exemplo, aí
B igual a 1. B igual a 1 implica que A é igual a menos 1 meio. Se eu tomar B igual a 1, A igual a menos 1 meio, o que acontece é que menos 1 meio do seno de 2x mais seno de x cosseno de x, isso aqui tem que ser zero, qualquer que seja x aí, né? E você vê aqui que o A é diferente de zero e o B é diferente de zero. A é diferente de zero, B é diferente de zero, de modo que as funções f1 e f2, ou seja, seno de 2x e seno x cosseno x, são linearmente dependentes em R. Tá? Exemplo 2. Considere agora f1 de x igual a x, f2 de x igual ao módulo de x. Módulo de x. Bom, vamos ver que essas duas funções aí são LI na reta. A gente tem aqui a igualdade, né? Se eu pegar a constante C1 e C2 reais, eu tenho C1 f1 de x mais C2 f2 de x igual a zero. Isso aqui implica que C1x mais C2 módulo de x tem que ser zero. Aí eu tenho que analisar esse módulo aí, né? Para ver o que acontece. Se x for zero, x igual a zero, essa igualdade aí, ela é óbvia. Então eu vou supor x diferente de zero. X diferente de zero, eu tenho duas possibilidades. A primeira é x maior que zero. Então, se x maior do que zero, o módulo é ele mesmo, né? Então, isso aqui implica que C1x mais C2x tem que ser zero. Ou seja, colocando x em evidência, fica C1 mais C2 vezes x igual a zero, só que eu estou supondo x diferente de zero, então é porque C1 mais C2 tem que ser zero. E daí, isso aqui implica que C1 tem que ser igual a menos C2. A outra condição, x menor do que zero, implica que, bom, agora o módulo ele é negativo, então fica C1x menos C2x igual a zero. Colocando o x em evidência de novo, fica C1 menos C2 igual a zero, já que x é diferente de zero, então C1 tem que ser igual a C2. Isso implica que C1 tem que ser igual a C2. Daí eu jogo para lá, ó, é porque C2 tem que ser igual a menos C2. Juntando essas duas informações aqui, isso aqui implica que C2 tem que ser igual a menos C2, mas a única possibilidade aqui é que o C2 seja zero. C2 é igual a zero, daí eu volto para cá e concluo que o C1 também tem que ser zero. Logo, essas funções aí são linearmente independentes na reta. Então, LI em R. Observe que o intervalo aqui faz toda a diferença, né? Eu estou olhando para a reta toda, mas se eu olhar somente ou para de zero até mais infinito, ou de menos infinito até zero, em qualquer um desses intervalos aí as funções são linearmente dependentes. Ok. Bom, o teorema a seguir, ele traz para a gente uma maneira de verificar se determinadas funções são LI ou LD, sem sempre precisar utilizar a definição. Só que nesse caso eu preciso que as funções sejam diferenciáveis até uma certa ordem. Então, teorema. Eu vou pegar aqui funções f1 até fn de x diferenciáveis até a ordem n-1, pelo menos. Pelo menos até a ordem n-1. Aí agora eu olho para o determinante, ó. Bom, f1, f1' até f1, n-1. Isso aqui é a ordem de derivação, né? Aí, do mesmo jeito aqui, f2, f2' até f2, n-1. E assim vai. Aqui, fn, fn', aqui, fn, n-1.
Considere esse determinante aqui, né? Isso aqui é uma matriz quadrada de ordem n. Esse determinante aí faz sentido. Se esse determinante aí for não nulo, se isso aqui for diferente de zero, em algum ponto x pertencente ao intervalo i é o intervalo de definição das funções, né? Então essas funções aí são LI. Se isso aqui for não nulo, isso aqui implica que em algum ponto, né, existe x pertencente a i. Então as funções f1 até fn são LI em i, certo? Nesse intervalo. Esse determinante aí é o que a gente vai chamar ele de Wronskiano. Eu vou denotar assim, ó, deixa eu escrever aqui. W de F1 até Fn é igual a isso aí. É o Wronskiano. É o Wronskiano das funções F1, F2 até Fn naquele intervalo. Bom, prova do teorema. Eu vou supor n igual a 2 sem perder generalidade alguma, só para facilitar aqui as contas, né? No caso geral é exatamente a mesma coisa, só que aí eu vou ter sistemas lineares maiores, certo? Então, antes de mais nada, eu vou suponha que o Wronskiano seja não nulo. W de F1 de x0, F2 de x0 seja não nulo em algum ponto, né? Para algum x0, em algum x0 pertencente a i, tá? Aqui eu estou supondo o caso n igual a 2, tá bom? O caso geral é exatamente o mesmo. Certo? Então eu vou supor que isso aqui é diferente de zero, mas que essas funções sejam LD nesse intervalo, tá? F1, F2, LD em I. Eu vou fazer isso e vou ver o que acontece. Talvez a nossa ideia aqui é chegar em um absurdo, chegar em uma contradição. Bom, se eu estou supondo que as funções são LD, então é porque isso aqui implica, né, que existem duas constantes C1 e C2 pertencente a R, tais que C1 F1 de x mais C2 F2 de x tem que ser zero. Certo? Bom, derivando essa igualdade aí, se eu derivar esse negócio aqui, eu fico com C1, eu estou supondo que as funções são diferenciáveis, né? Então tem derivada. C1 F1' de x mais C2 F2' de x, isso aqui tem que ser zero. Daí eu obtenho aqui o sistema, né? O sisteminha, C1 F1 de x mais C2 F2 de x igual a zero. C1 F1' de x mais C2 F2' de x igual a zero, certo? Agora que o C1 e o C2 são não ambas nulas, né? Porque desde o início eu estou supondo que elas são LD, então essas constantes aqui são não ambas nulas, tá certo? Ou seja, esse sistema aqui, ele tem solução não trivial, né? A solução não trivial é dada por isso aqui. Só que como ele é um sistema homogêneo, ele também admite a solução trivial, porque se eu fizer C1 igual a C2 igual a zero, é solução desse negócio aqui. Então só eu já achei pelo menos duas soluções, ó. Tem essa aqui, que é uma solução não trivial, e tem a solução trivial. Logo, esse sistema aqui, ele deve ter infinitas soluções, porque o que a gente sabe da teoria de sistemas lineares é que um sistema ou não tem solução, ou tem uma única solução, ou tem infinitas soluções. Aqui não tem só uma, porque eu já mostrei aqui pelo menos duas. Então tem que ser infinitas. Da teoria de sistemas lineares, quando isso acontece, a gente... Veja, aqui as variáveis, né, são os Cs, tá certo? Os Fs são os coeficientes. Então, a matriz dos coeficientes tem que ter determinante nulo. Então, isso aqui implica que a matriz dos coeficientes é F1 de x,
f2 de x, f1' de x, f2' de x. Isso aqui tem que ser zero, o determinante aqui tem que ser zero. Igual a zero. Aqui com x pertencente a i, né? Mas isso daí, esse determinante aí, é o Wronskiano das funções f1 e f2. Então esse Wronskiano tem que ser zero para todo x pertencente a i. Mas isso é uma contradição, né? Porque bem aqui no começo eu supus que existia algum x0 onde o Wronskiano era diferente de zero. Certo? Contradição. Isso aqui é o Wronskiano, então o Wronskiano tem que ser zero para todo x pertencente a i. Absurdo, porque lá no início eu supus que existia um x0 em i cujo Wronskiano seja não nulo. Esse absurdo veio de onde? Veio de supor que as funções f1 e f2 eram LD. Então é porque na verdade elas são LI. Certo? Isso prova aí o teorema, né? Um corolário disso, a gente pode escrever o mesmo teorema em termos agora de funções linearmente dependentes, né? Então, se eu pegar um corolário aí que acaba sendo a mesma coisa do teorema, se a gente pegar f1 de x, nas mesmas condições, fn de x, deriváveis, diferenciáveis, até ordem n-1 no mesmo intervalo i, né? Então essas funções aqui são LD em i, o Wronskiano, isso aqui implica que o Wronskiano tem que ser igual a zero. F1, Fn tem que ser zero, certo? Para todo x pertencente a i. Porque se existir algum canto onde o Wronskiano é não nulo, as funções têm que ser LI. Vamos ver alguns exemplos. Exemplos. Se a gente pegar essas duas funções, ó, f1 de x igual ao seno ao quadrado de x, f2 de x igual a 1 menos o cosseno de 2x. Essas funções aqui, elas são claramente LD. Basta a gente observar que f2 é 1 menos o cosseno de 2x e utilizar a identidade trigonométrica e ver que cosseno de 2x, na verdade, é 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então essas funções, elas são, na verdade, múltiplas uma da outra. Tá certo? Então, pelo corolário, a gente implica que o Wronskiano de f1 de x, f2 de x, tem que ser zero para todo x pertencente a R. Veja que aqui, ó, tem que ter cuidado com uma coisa. Eu concluí que elas são LD, logo eu uso o corolário e garanto que o Wronskiano é zero. Mas, eu coloquei até isso nessa observação que tem aí embaixo, eu não posso calcular direto o Wronskiano se ele for zero e dizer que as funções são LD, não. Não é isso que o corolário está dizendo, tá? Nessa observação número 1 aí, até eu digo isso. Se o Wronskiano for zero, não implica necessariamente que as funções são LD. Tem um exemplo aí no exercício que diz isso. E outra, as funções podem, o Wronskiano pode nem existir e elas mesmo assim continuarem sendo LI, né? No exemplo aí, o Wronskiano dessa função módulo de x nem existe, porque a função não é diferenciável, tá certo? Se a gente pegar e calcular o Wronskiano dessas duas funções aqui, claramente, utilizando identidades trigonométricas e a definição do Wronskiano, a gente conclui que esse Wronskiano é zero, tá? Outro exemplo. Eu vou olhar agora para f1 de x igual a e elevado a m1x, f2 de x igual a e elevado a m2x. Eu vou supor que m1 é diferente de m2. Joga isso aí no Wronskiano. Essas funções são diferenciáveis. Joga isso aí no Wronskiano. Wronskiano de f1 de x, f2 de x, isso aqui é igual ao determinante, né? E elevado a m1x
e elevado a m2x, derive m1 e elevado a m1x, m2 e elevado a m2x. Calculando, fazendo essas contas aí, eu fico com m2 e elevado a m1 mais m2 x menos m1 e elevado a m1 mais m2 x. Coloca essa exponencial em evidência, fica m1, m2 menos m1 exponencial e elevado a m1 mais m2 x. A exponencial nunca se anula. Se eu estou dizendo desde o início que m1 tem que ser diferente de m2, é porque isso aqui é sempre diferente de zero. Então esse Wronskiano aí é sempre diferente de zero. Então as funções f1 e f2 são LI. Certo? Bom, por enquanto é só. Vejam aí esses exercícios. Próxima aula a gente continua. Um abraço, até lá.